Começar a gravar a aula aqui, ó. Uma aulinha só. E é muito rápido, gente. Então tem essa função aí, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem. X ao quadrado mais 2x mais 3. Aí tem umas perguntas lá, né? Primeiro tem essa tabela aí, que a gente nem olha para essa tabela aí, que é muito ridícula. Vamos olhar, né, o gráfico e dizer se ele é crescente ou decrescente. Vamos ver aí o que vocês vão anotar aí. Então, lá no caderninho, vocês podem escrever assim, né? Página 7 da apostilinha. Então, você escreve lá, ali, a página 7 da apostila. E aí vocês anotam. Deixa eu conectar ali, já foi. Oi, Letícia, boa noite, tudo bom? Boa noite, professor. Beleza. Então agora a gente vai pôr em prática lá o que nós vimos, né, nas aulas aí dessa semana. Vamos ver se vocês ficaram feras aí nas equações, nas funções de segundo grau. Então tem esse exercício 8. Então no caderninho, gente, anota lá numa folhinha, exercício 8, página 7. E a função, né, que é essa daqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 3. Tem essas duas perguntas aqui, ó, A e B, que só de olhar para a função a gente já resolve. A primeira delas é, essa função é crescente ou decrescente? Ô, gente, na verdade está errado, né? Vamos dizer a concavidade do gráfico, né? O gráfico é uma parábola, né? Lembra? Ele é uma parábola, assim ou assim. E aí você tem o que nós chamamos de concavidade, porque a concavidade ela pode ser para baixo ou a concavidade voltada para cima, né? A concavidade, né? Boquinha para cima ou boquinha para baixo, concavidade para baixo. Porque não faz sentido você falar em crescente. Ó, eu vou pintar aqui de vermelhinho a parte crescente, ó. Essa parte é crescente. Essa parte é decrescente. Essa é decrescente e a outra aqui do lado direito é crescente. Então, que escreveram aqui na apostila está errado, né? Então, como só tem cabra-bom no estado, o cara que fez esse material não entende porra nenhuma de matemática. Mas vamos lá. Então, vamos dizer a concavidade, né? O termo correto. Nessa função, a concavidade é para cima ou é para baixo? Respondam um por vez, tá, gente? É tanta gente respondendo. Para cima? Para cima. Como é que você sabe disso? Você olha o sinalzinho, isso. É só olhar o sinalzinho aqui na frente do x ao quadrado. Se ele for positivo, nesse caso é positivo, então a concavidade é para cima. Então você vai anotar lá no seu caderninho, concavidade para cima. Tá? A concavidade vai ser para cima, não tem nada de função crescente ou decrescente aí. Os orelhos que escreveu isso. Mas vamos lá. A B. Aí tem, né, o famoso ponto, né, que nós discutimos isso nas outras aulas. Né, eu tenho o meu gráfico, o eixo Y e o eixo X, né? Na horizontal é o X, de pezinho aqui na vertical é o Y. E eu sei que o meu gráfico ele vai passar num ponto. Então é o ponto que ele está falando aí, né? O ponto que ele intercepta o eixo Y, quer dizer, o meu gráfico ele vai passar bem no eixo Y em algum ponto, né? E esse ponto, não sei se vocês lembram, é só também de olhar a função, eu já sei. Então, qual é o valor? 3. É o 3, né? Então, esse valorzinho aqui, 3, é esse ponto aqui, né? Então, ali, nós vamos ter um bom e velho número 3, que é o tal do termo independente, né? Termo independente. Então, vamos anotar lá, né? Termo independente é 3. Então, a coordenada vai ser exatamente 0,3, né? As coordenadas 0 no eixo X, 3 no eixo Y. É esse o ponto que ele vai cortar
né? Esse ponto nós representamos ali. Pode apagar aqui? Pode. Anotaram aí, né? Então, ok. Fecha aqui. Ô, professor, Oi? você já completou essa tabelinha antes de eu chegar? Essa tabelinha? Essa tabelinha de bebê, né? Você vai ter que colocar o x. Quando o x vale menos 3, aí você pega menos 3 e põe na formulinha, né? E aí você vai anotando os valores. Isso aí a gente fazia lá no primeiro ano, né? Não, né? Porque a gente costuma... Hoje, né, no terceiro ano do ensino médio, é legal vocês fazerem análise do gráfico. Não ficar montando tabelinhas, né? Isso aqui a gente fazia no primeiro ano, né? Agora a gente não faz mais, a gente faz análise, né? Então, vamos lá. Olhando essa função aí, né, você poderia fazer, mas é uma perda de tempo danada, né? Que não precisa, né? A gente consegue fazer análise sem fazer isso. Ele está perguntando os famosos zero da função. O que é o zero da função? Vamos lembrar. Zero da função, né, vou novamente desenhar aqui o meu planinho, o meu gráfico. Ele passa assim, né? Aqui é o 3. E os zeros da função são esses pontos aqui, ó. É o ponto, é um x, né? O x' e o x duas linhas, né? Que vocês se lembram que é o Bhaskara, né? E quando o y vale 0, né? Então, se o y vale 0, qual é o valor do x? No caso, eu vou ter duas. Às vezes uma raiz, mas normalmente são duas raízes. Para eu fazer isso, eu tenho que resolver a equação. Eu vou ter uma coisa do tipo x ao quadrado mais 2x mais 3. Quais vão ser as raízes? Como é que eu faço? Aí você vem, né? Pode resolver, por exemplo, por Bhaskara, né? Se você quiser, que é uma maneira... Primeiro tem que calcular o vértice ou nesse caso não precisa? Ele não está pedindo o vértice, né? Aqui no caso ele não pediu o vértice. Você pode até calcular para a gente fechar aí com chave de ouro, né? Mas ele não pediu, ele está pedindo os zeros da função. Mas a gente poderia até, por exercício, né? Para fazer um exercício, calcular os zeros da função e também calcular o vértice, né? Que é sempre legal. Eu vou trocar essa página aqui. Precisa, porque travou, eu não ouvi nada. Ah, desculpa. Não, ele não está pedindo. Ele não está pedindo o vértice, ele está pedindo o zero da função. Mas é legal a gente calcular aqui, ó, na C. A gente poderia calcular também os vértices. Aí eu vou trocar essa página, eu vou pôr uma folhinha em branco, para a gente ter mais espaço para a gente escrever. Então eu vou trocar aqui. Então, tipo, é só calcular delta e depois fazer a fórmula de Bhaskara. Isso. Nós vamos resolver a equação, né? Então, como é que vai ficar? Vou escrever ela aqui novamente, né? É x ao quadrado, é só para a gente ter mais espaço, mas é o mesmo exercício, tá, gente? Mais 2x mais 3. Aí, nós vamos igualar a zero e nós vamos resolver. Então, eu poderia até... Vamos fazer aqui o cantinho, né? Vamos fazer aqui o vértice. Vértice tem acento. O vértice. Vértice. Aí nós tínhamos aquela formulinha, né? Que era o x do vértice e o y do vértice. Aí nós tínhamos... Vamos ver se vocês estão bons de memória. Qual que era o x do vértice? Era menos... B. Menos b sobre 2a, né? E o y era menos... Delta. Menos o delta sobre 4a, né?
Conseguem fazer? Ele não pediu isso no exercício, mas vamos fazer porque nós aprendemos, né? Vamos lá. Fernando, se você tiver dúvida, me chama aí, né, gente? Tá bom. O Enzo, nossa, o Enzo, quanto tempo? Ô, professor, Oi? o X vai dar -1. Vai dar -1? Por quê? Então ficou assim, ó, -2 sobre 2 vezes 1, né? Então, vai ser -1. E o Y É -2. vai dar -2. Então, vai ser menos... Eu vou fazer o delta aqui. O delta é B2, né, B ao quadrado, menos 4AC. O -2, vamos fazer ali. Delta vai ser 4 menos 4 vezes 1 vezes 3. O delta deu 4 menos 12, vai dar -8, né? Então vai ficar menos... Não, vai dar mais 2, né? Pensa comigo aí, ó. O y do vértice vai ser, ó, -8, né? Sobre 4 vezes 1. Então vai ser, ó, menos com menos, mais. Então vai dar mais 8. 8 dividido por 4 vai dar mais 2, beleza? Beleza. Então o nosso y do vértice deu 2. E o x deu -1. Agora vamos calcular as raízes aí. Vamos ver como é que ficam as raízes dessa função. Então o x era a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, né? Então, o menos b vai dar -2. Mais ou menos raiz quadrada de -8. Boi na linha, né? Raiz quadrada de -8 é um número imaginário. E aí, gente? Não tenho essas raízes reais, né? Então, se eu não tenho raiz real, vamos pensar, então, o que está acontecendo aí? Vamos imaginar. Eu tenho um gráfico, eu sei que a concavidade é para cima, e eu tenho o meu x do vértice, ele está passando aqui no -1. O y do vértice está passando aqui, ó, no 1. Vou marcar aqui 2 e 3. Vamos ver geometricamente aí, né, com o gráfico, como é que fica. Então, eu tenho que ligar aqui. O meu vértice ele está aqui no ponto 1, ligando com o 2. Então, ele está aqui em cima. Esse é o meu vértice, né? Ele liga o -1 com o 2. E a minha parábola, ela tem concavidade para cima e ela passa no ponto 3. Aí, o cara que fez a apostila falou, calcula as raízes. Como assim raízes? Raízes, se eu tivesse um gráfico assim, ó. Eu teria que ter esse ponto e esse. Então, o gráfico ele teria que passar para baixo. E ele não passou. Tá? O delta... Então, para calcular o zero da função? Não dá para calcular o zero da função. Quando o delta é menor do que zero, não dá para calcular o zero da função. Tá? Porque não existe, né? Esse x aqui são valores reais, não imaginários, né? Então, eu não consigo... Ele não aparece aqui no gráfico, não dá.
Se você prestar atenção, né, o vértice está aqui, ele está para cima. Então, a função nem chega a encostar no x. Ela passa lá no 2, né? Ela passa aqui, ó, nessa linha aqui no 2. Entenderam a jogada? Até o pessoal, quando estuda as funções, eles falam assim, ó. Se o delta é menor do que zero, não tem raízes, quer dizer, ele não passa no eixo x. Se o delta é igual a zero, o gráfico ele vai encostar em um único ponto, assim. Eu tenho um gráfico e ele vai encostar só num único ponto, desse jeito. E se o delta for maior do que o zero, aí sim, né? Então, delta maior do que zero. Se existir delta, dá para tirar a raiz. Aí eu consigo fazer o Bhaskara normalmente, né? Eu consigo fazer o Bhaskara, que não deu para fazer aqui, porque o delta, a raiz é negativa. Delta positivo dá para fazer. Delta negativo não tem raízes. Então, aqui o delta é menor do que zero, que é o nosso caso, não tem raízes. E quando o delta é igual a zero, ele tem uma única raiz. Tá? Mas, para isso, é legal você calcular o vértice, que, ó, na hora que você calcula o vértice, já te explica o que é que está acontecendo no exercício. Ah, fiz o vértice, eu falei, opa, ele não vai nem encostar no eixo X, então nem precisaria perder tempo aqui. Ó. Eu fiz o vértice e já sei que ele não vai nem encostar, ok? Só tendo que tomar cuidado aqui com os valores, aqui para não trocar o sinal, né? Ok? Certo. Então, pode apagar essa lousa aqui? Pode. Beleza, vamos lá para... Vamos voltar para a apostilinha. Né? Então, na C aqui, então, você pode escrever. Deixa eu achar aqui um lápis, né? Como resposta. Na C aqui, não existem raízes, pois o delta é negativo. Né? Não existem raízes, pois o delta deu negativo, né? Que nós olhamos lá. Agora, vamos lá, que horas são? 10, né? Dá tempo. Gente, como minhas irmãs falam abobrinha. Tudo gordo, só pensa em comida, cara, credo. A Rafaela. Dona Rafaela Oliveira. Vamos apagar aqui, para a Rafaela não ver. Vamos lá. Agora vamos para o exercício 9, né? É uma outra equação, né? uma outra função de segundo grau, ou função quadrática. Oi, Rafa, beleza? Oi. Tudo bom? Quanto tempo? Ó, Sim. a mesma perguntinha, gente. Vamos olhar a carinha da função, né? Então, vamos olhar lá a carinha da função e só de ver a gente já vai saber responder alguma coisa. Vamos lá? Ó, é menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Essa é a função. Aí ele manda fazer aquela coisinha lá, que não vamos fazer. E a 10. A função dada no exercício anterior, agora fizeram certo, possui concavidade voltada para baixo ou para cima? Explique sua resposta. E aí, gente, o que vocês acham? Para baixo. É para Porque baixo. o x ao quadrado negativo. Para baixo, pois temos menos x ao quadrado. Né? Negativo, né? Então, menos x ao quadrado é negativo, é menos. Então, a boquinha é para baixo. Tá triste, tá? Para baixo. Anota isso aí na sua folhinha. Professor, teve Oi? muitas funções anteriores que você fez? Não, nós fizemos assim, né? Várias atividades. Não sei se você viu lá os vídeos, né? Que eu postei. Ah, sim, mas eu tô falando de hoje agora. Ah, de hoje nós só fizemos um exercício antes desse. Eu acho que é a mesma coisa. O sim. que nós fizemos antes e agora vai ser a mesma coisa.
Então, começou esse exercício, começou agora, você anota. Eu acho que dá para você entender tranquila. Né? Então, estudo de funções quadráticas, né? Isso é legal. Aí, vamos lá. Se vocês anotaram na folhinha, pode apagar aqui um pouquinho? Pode. Aí, ó, aí ele vem fazendo as perguntas, né? A A e a B quais são as raízes? Né? E a B, qual o ponto que intercepta o eixo Y? Esse não precisa fazer conta. Qual que é? 5. É o 5, né? E agora, para ver o lance da raiz, né? O que vocês acham? Vamos calcular o vértice? Vamos fazer o vértice e a gente já vê se vai ter raiz ou não. Então, vamos fazer aqui, acho que será que dá? Vamos lá. Vamos calcular o vértice. Aí, não é só por garantia. A gente já tem uma ideia do esboço do gráfico e aí nós vamos ver. Então, vamos lembrar aqui, né? O X, vou pegar uma caneta preta. Aí, vamos lá. Vamos fazer o X do vértice aqui. Vamos fazer do outro ladinho o Y do vértice. A formulinha, anota aí, tenta fazer de cabeça a fórmula. Anota aí no seu caderninho, né? Mas tenta fazer você. E o Y do vértice é o menos delta, sempre essa fórmula, tá? Sobre 4A. Vou aproveitar esse espacinho para calcular o delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Aí nós vamos calcular o delta. Alguém fez? Tô fazendo. Professor, o X deu 2. Ah, você já fez o X? Já, e o Y também. O Y é 9. O Y vai ser 9? Legal. Então, vamos Eu ver acho. se... Todo mundo achou isso? Menos B menos 4 sobre 2 vezes... Então, vai dar 4 sobre 2, né? Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. E o delta, né? Vou usar um parênteses aqui. Vamos pôr o Czinho ali, que é 5. O meu Y deu 9. Deu 9 também, tá certo então, hein? Vamos ver. Então, vamos fazer aqui, ó. 16 menos com menos é mais. 4 vezes 5, 20. 20 mais 16, o delta deu 36. Então, 9 ou menos 9, gente? 9. Olha. 9. Ah, é 9 positivo, tá certo. 36 sobre 4 vezes menos 1. Aí vai ficar menos 36 sobre menos 4, né? Menos com menos é mais. 36 dividido por 4 dá 9. Então, o nosso vértice, ele vai estar nessa coordenada aqui, 2, 9. A boquinha é para cima ou para baixo, gente? Para baixo. Então, o nosso gráfico vai ficar mais ou menos assim, né? Vou fazer bem esboção mesmo. Né? Então, ele vai passar aqui no 5. Ele vai ter bem aqui no 9, né? Mais ou menos 9, sei lá. Faz conta que o 9 vai ser aqui em cima. E o 2 aqui embaixo. Então, ele vai fazer um negócio assim, ó. Vai subir e vai descer. Então, ele vai ter sim, ele vai ter uma raiz negativa, provavelmente, e uma raiz positiva. Né? Então, uma do lado direito aqui e a outra do lado esquerdo. Uma vai ser menos e a outra mais. Vamos lá.
Quais serão os números, hein? Vamos calcular? Aí eu tenho que usar o bom e velho Bhaskara, né? Mas a gente já calculou o delta, que é o mais chato. Então, vamos lá fazer o x. Deixa eu apagar aqui, peraí. Vamos apagar esse espaço todo. Ah, como eu tô chique, gente. Ó. Vamos fazer... Que dá para escrever? Deixa eu pegar a cor de outra cor. Dá. Ah, que legal. O x. Nossa, mãe. Um x. Aham. X é igual. Né, a fórmula de Bhaskara, né? Que é a única coisa que o pessoal aprende na matemática. É o Bhaskara. Ninguém aprende mais nada no seu Bhaskara. Raiz quadrada de delta sobre 2A. Vamos lá. Então, gente, ajuda o gordinho. O menos B vai ser menos 4, né? Menos o B lá que é 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 36. Então, raiz quadrada de 36. Nós já calculamos o delta sobre 2 vezes o A. O A é menos 1. Então, vai dar menos 2. Legal. Minhoquinha. O X vai ser menos 4 mais 36 dividido por menos 2. E o X também vai ser menos 4 menos raiz quadrada. 36 não sai da raiz? É, já tira, né? Ah! Socorro. Aí. Tira da raiz, ele vira 6, né? Menos 4 menos 6 dividido por menos 2. Quanto que dá essa cutícula? Vamos lá? Menos 4 com mais 6 dá 2, né? 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1, que é aquela raiz negativa que a gente viu. E a outra tem que ser positiva, e vai ser, né? Se Deus quiser, né? Ó, menos 4 com menos 6, menos 10. Menos 10 dividido por menos 2 vai dar 5. Sim. Né? Então, o nosso gráfico ia ficar meio assim. Deixa eu pegar uma cor mais bonitinha. Uma cor azul. Cor azul, boquinha para baixo, ele passa no 5, no menos 1. Não pode ser reta, tem que ser curva. Ele vai fazer um negócio assim. Né? Então vamos pôr os pontinhos ali. Vamos pegar pontinhos. Então, aqui, ele passa no 5. Esse aqui embaixo vai ser quanto? Vai ser quanto esse ponto aqui do lado esquerdo? Vai ser o menos 1. 1. Desse lado direito vai ser 5. E o nosso vértice, né? Eu vou desenhar na mão. Não vou fazer. Então, o nosso vértice nós tínhamos visto. Credo, que coisa feia, gente. Coisa não. Vai ser um 2, né? E lá em cima, o vértice, ele ia até o número 9, né? O y do vértice era 9, o máximo da função é 9. O x para o máximo da função é 2. O ponto que ele corta o eixo y é o 5. É esse aqui. Ele vai ter duas raízes, que é a menos 1 e a outra raiz, que é o 5. Vocês estão seguros com isso aí, pessoal? Tá tranquilo aí? Sim. Tá? Eu acho que, né, a gente bateu bastante esse tema.
Eu acho que essa era a nossa última aula da semana. Deixa eu ver. Eu acho que é, né? Terceiro F. Não tem mais aula. Então, essa era a última mesmo. Na semana que vem, nós vamos fazer uns exercícios mais carinha de vestibular, tá, gente? Pegar a função de primeiro grau, função de segundo grau e tentar resolver uns exercícios do nível tipo Enem e tal, que é mais para a gente ter pegar mais traquejo aí, né? Para ver como é que isso aparece no vestibular. Pode ser? O que vocês acham? Pode. Legal. Né? Porque o tanto que eu passei como apostila está mais ou menos o mesmo formato. Bem básico, né? Para a gente aprender como é que faz. E aí depois a gente vê com uma roupagem diferente, né? Eu vou parar aqui a tela, né? Para a gente ver com uma roupagem diferente como é que faz isso no vestibular, né? Para vocês ir se familiarizando com as loucuras do vestibular. Tá bom, meus caros vestibulandos? Então, gente, ó, o recadinho da aula era esse, né? Obrigado aí pela participação de todos. Vocês estão muito bem. E aí a gente se vê, então, na semana que vem, na segundona. Segundona a gente se encontra novamente aí. Tá bom, gente? Segunda tem aula? Ah, não vê não. É verdade. Rafa, é verdade. Opa, graças a Deus. Então, a gente só vai se ver na quarta-feira, então, né? Até na quarta-feira, então, aí a gente faz... então a semana que vem vai ficar meio truncada, mas a gente dá um jeito. Tá bom? Esqueci do feriado. Então tá, pessoal. Fiquem com Deus e bom feriado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor.